Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e aqui no meu canal todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer todos os detalhes sobre o clássico de hoje à noite contra o Fluminense no Maracanã. Vamos falar também sobre um possível novo camisa 10 aí que pode estar pintando como titular já nessa partida de logo mais, e também vamos trazer todas as novidades referentes a mercado da bola, janela de transferências. Vamos atualizar as situações de Gustavo Cuéllar, Alan, Matias Rojas e também atacante de lado de campo. Então já convido você a acompanhar, né, assistir o vídeo inteiro até o final para ficar por dentro aí de todos esses detalhes e notícias, e peço também a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele like, né, lá embaixo do vídeo tem um botão com o dedo para cima, corre lá rapidinho, clica porque ajuda muito na divulgação aqui do nosso vídeo. E você que ainda não está inscrito aqui no canal, todo dia 20, 30, 40, 50 mil pessoas assistem aos nossos vídeos e mais da metade de vocês ainda não está inscrito. Então, ó, corre lá embaixo do vídeo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Você clica nele, automaticamente você já fará parte aqui do nosso canal, né? E não esqueça também de clicar num outro botão, que é um sininho de notificações que fica lá embaixo, para você sempre receber no seu celular um aviso, né? Uma notificação sempre que a gente coloca os vídeos no ar para vocês por aqui, beleza? E falando em celular, queria deixar outra dica, né? Aproveitando que hoje à noite tem o clássico aí entre Vasco e Fluminense, muita gente não tem Sport TV, muita gente não tem Premier, né? Pay-per-view. Então uma dica que eu vou deixar é o aplicativo OneFootball. De graça, você pode acompanhar os jogos em tempo real, assistir aos gols, melhores momentos, escalação, notícia, estatística, tudo isso sem ter que pagar absolutamente nada. Eu vou deixar o link desse aplicativo aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo de hoje. Então quem quiser fazer o download e instalar, fica essa dica aí muito bacana aqui do canal Mário Coelho Vasco, beleza? Então bora começar o vídeo falando desse clássico, né? Um clássico que o Vasco infelizmente não vence há 5 anos. Pois é, o Fluminense que na história, né, do Campeonato Carioca, dos duelos aí entre Vasco e Fluminense, é um freguês eterno, né? A gente sempre trata o Fluminense aí como aquele cliente que vem dar as vitórias pra gente, mas infelizmente nas últimas 5 temporadas isso não vem acontecendo. Por quê? Porque o Fluminense se organizou, contratou bons jogadores, fez um bom time, né? E obviamente isso aí tem um impacto muito grande dentro de campo. Mas esse ano aí, no começo do Campeonato Carioca, o Vasco fez um bom jogo contra eles, né? Quase saiu com a vitória, não fosse o Germancano ali fazendo 2 golaços e o nosso ataque não conseguindo colocar a bola nas redes, mas enfim, o Vasco fez um bom jogo, né? E obviamente a gente ficou aí com a expectativa de agora no Campeonato Brasileiro conseguir quebrar, né, esse tabu de 5 anos e sair com um bom resultado hoje à noite. Em relação ali à situação extracampo, né, se criou toda uma rivalidade desnecessária, o presidente do Fluminense falou um monte de besteira, e para piorar ainda mais a situação, para a partida de hoje à noite, ele só liberou 10% da carga máxima dos 70 mil ingressos para o torcedor vascaíno, né? E obviamente o Maracanã não vai estar lotado, porque a torcida do Fluminense, por característica, não lota o estádio, não vai a muitos jogos, né? Então até agora, eu gravando esse vídeo aqui, só foram vendidos 40 mil ingressos, sendo que desses 40 mil aí, 7 ou 8 mil foram para o torcedor vascaíno. E fique você sabendo que provavelmente hoje à noite no Maraca, mesmo a torcida do Vasco em menor número, vai fazer muito mais barulho, vai incentivar muito mais e vai marcar presença aí, como sempre faz. Mas enfim, em relação à partida, né, é um duelo bem interessante, é um duelo aí de dois dos treinadores mais jovens do Campeonato Brasileiro, né, o Barbieri, que é o mais jovem de todos, e o Fernando Diniz, que é o segundo mais jovem. É o duelo aí dos dois últimos artilheiros da competição, o Germancano e também o Pedro Raul. E também teremos duelos de argentinos, né? O Vasco ali tem alguns jogadores sul-americanos e hoje talvez a gente tenha um novo camisa 10 ali, entre aspas, né? Um jogador que possa atuar como aquele meia de ligação, aquele jogador estratégico do meio de campo que a gente vem pedindo desde o começo da temporada. O Barbieri treinou com o Orediano, né, fazendo essa função na vaga do Alex Teixeira, e
existe a possibilidade do Vasco hoje entrar, né, com essa mudança, além da volta do Rodrigo na vaga do Marlon Gomes. Então muita gente já vinha pedindo, ó, o Orediano nessa vaga, né, de orquestrador ali, né, de cabeça pensante do meio de campo. Ele vem entrando nos jogos e vem entrando bem, vem surpreendendo positivamente, né, um garoto que ainda precisa ganhar maturidade, experiência, né, mas obviamente que a gente vê que tem qualidade técnica, tem bom drible, tem uma boa finalização, tem velocidade, tem bons passes. Então todas essas características juntas se encaixam justamente, né, num jogador que poderia fazer essa função de camisa 10, enquanto o Vasco não traz um jogador específico para a posição, que a gente vai falar aqui, né, do decorrer do vídeo. Então a gente fica, né, nessa expectativa, a gente não sabe ainda qual será a escalação, mas caso venha entrar com o Orediano na vaga do Alex Teixeira, a tendência é que o Andrei Santos ou o Jair façam, né, aquela função um pouquinho mais aberta ali pelo lado de campo, né, para que o Vasco não seja surpreendido pelo Fluminense, que não terá o Keno hoje, né, um dos principais jogadores da equipe tricolor, tá ali lesionado, então não vai a campo para enfrentar o Vasco logo mais. Então o jogo hoje às 9 horas da noite, né? Lembrando a vocês que hoje à tarde, 4 e meia, a gente vai fazer a segunda edição, trazendo todas as novidades aí do decorrer do dia, provável escalação, né? Mais as notícias que vão sair aí no decorrer dessa manhã e dessa tarde. E à noite a gente vai fazer a nossa live pré-jogo lá no TikTok, né? Quem quiser participar pode ganhar 2 camisas oficiais do Vasco. Nossa live pré-jogo por lá vai começar às 8h30 da noite e após que o jogo terminar, a gente volta ao vivo aqui para, se Deus quiser, comemorar essa vitória, né? O Vasco vencendo pula para 7 pontos, passa o Fluminense e encosta na briga pelo G4. Então a provável escalação do Vasco para hoje à noite deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Lucas Piton e Puma Rodrigues, dupla de zaga com Léo e com Robson, meio de campo com Rodrigo, Jair, Andrei e o Orediano ou o Alex Teixeira, e lá na frente Pedro Raul e o Gabriel Peck, né, jogando ali como aquele atacante de movimentação, podendo ajudar o Pedro Raul a fazer os gols nessa partida de hoje. Meu palpite, acho que o Vasco vence, acho que o jogo vai ser apertado, tô chutando aqui um 1-0 ou um 2-1 pro Vasco. Acho que o Pedro Raul vai fazer o gol dele hoje para desencantar, tirar aquela pressão, tirar aquela nhaca, e eu apostei R$100 na vitória do Vasco lá na 1xBet, né? Eles estão pagando R$5 para cada R$1 apostado. Se o Vasco vencer, eu vou ganhar R$500. Você que também quiser apostar no Vasco, a 1xBet está duplicando, dando para você 100% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Então, se você quiser fazer a sua aposta, corre no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, tem o link da 1xBet e tem o código promocional Mário Vaz. Você tem que colocar esse código para ganhar esse bônus especial e também participar do sorteio de 5 camisas no dia 29 de maio, ao vivo aqui, né, que eles vão dar de presente pra galera se cadastrar lá e usar o código Mário Vasco, beleza? Vamos agora falar de mercado da bola, porque tem atualizações para vocês sobre alguns atletas aí que o Vasco segue monitorando, segue conversando. Começar, vamos falar de Gustavo Cuéllar, volante colombiano, jogador que atua no Al Hilal, né, lá da Arábia, do mundo árabe, jogador que não tá mais nos planos, né, do clube, do Al Hilal, foi praticamente ali descartada a continuação dele por lá. E a situação do Cuéllar é a seguinte: 3 ou 4 clubes brasileiros têm interesse na contratação do jogador. Os 2 clubes ali que já formalizaram, né, uma conversa, uma negociação aberta com o Atlético, são empresários, são Vasco e o Internacional de Porto Alegre, né? Na última quinta-feira surgiu uma notícia que o Inter já teria assinado um pré-contrato. Isso aí foi já desmentido pelo agente do jogador. Nesse momento, né, o Vasco tem uma vantagem pela questão do Abel e do Barbieri já terem trabalhado com o Cuéllar no Flamengo. E o Inter tem uma vantagem por ser um clube que já está mais estruturado, tá aí, obviamente, né, brigando por coisas um pouco maiores nesse primeiro momento aí na temporada de 23, mas a contratação do Gustavo Cuéllar no Vasco é tratada como, ó, prioridade máxima, um jogador que está no topo da lista aí dos nomes que são pedidos pelo Barbieri. Então o Vasco segue na disputa, segue na briga aí pela contratação do jogador. Outro nome que também interessa muito ao Vasco, mas é uma negociação que depende muito mais do atleta do que do próprio Vasco da Gama, é do segundo volante Alan, cria do Vasco, hoje atua no Al Ahly, lá do Emirados Árabes também, só que o Alan tem contrato até o meio de 2024, né? Um jogador que hoje, para ser liberado, né, teria que o Vasco pagar dinheiro. O Vasco não vai gastar na contratação do Alan e, como eu falei, né, depende do jogador
conseguir um rompimento de contrato lá com a Al-Ahly, ou ele conseguir um empréstimo aí, ou até o final do ano, ou até o meio do ano que vem, para o Vasco da Gama. Então, se isso vier a acontecer, o Vasco sim vai investir na contratação do Alan, porque vê no jogador um ótimo substituto, né, para a saída do Andrés Santos aí no meio da temporada para o Chelsea. Então, o Vasco tem contato, conversou, o próprio Paulo Brax já deixou evidente e claro ali em algumas entrevistas que quer contar com o retorno do Alan aí, quem sabe esse ano, ou então na próxima temporada. A situação agora do camisa 10, Matias Rojas, jogador do Racing, mais um aí que está terminando seu contrato agora no mês de junho, né? O jogador já deixou claro para o Racing que não vai continuar por lá. Existem aí 4 ou 5 equipes brasileiras interessadas na contratação do jogador, e 2 dessas equipes são aqui do Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo, né? Os 2 já entraram em contato, parece que tanto o Vasco quanto o Botafogo já formalizaram propostas pela contratação do atleta, né? O Vasco aí teria que pagar luvas em cerca ali de 2 milhões de reais, mais um salário que giraria em torno de 600 a 700 mil reais por mês, o que seria hoje no elenco vascaíno o maior salário aí dentro do grupo de jogadores que o Vasco tem no elenco, que é normal, né? Um camisa 10, um cara ali que vem com status de titular, obviamente, né, receberia um salário um pouco superior ao restante dos jogadores. Em relação ao atacante de lado de campo, né, o Vasco segue buscando, né, nomes como Adson do Corinthians foram ventilados, Bruno Rodrigues do Cruzeiro também outro jogador que foi especulado, e enfim, o Vasco aí tá se movimentando, né? Tem jogadores sul-americanos que também interessam, mas a situação o Vasco hoje já tem 5 atletas gringos no elenco, né? Então, para que o Vasco possa contratar mais jogadores, alguns jogadores teriam que ser ou dispensados, né, ou negociados pelo Vasco nesse primeiro momento. Beleza, galera? Então é isso, mais uma vez pedir para você, sentar o dedo no like no vídeo se você não deixou ainda. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva lá embaixo no botão vermelho. E é isso, vamos para cima. Hoje 4h30 está de volta com a segunda edição, e hoje à noite Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco no Maraca, e se Deus quiser, com uma vitória do Gigante. Beleza? Tamo junto, grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!